No vídeo de hoje eu vou falar quanto custou o meu intercâmbio de um mês em Toronto, no Canadá. Hey guys, meu nome é Juliane, bem-vindos ao meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Ou não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de deixar seu comentário, de compartilhar com os seus amigos que queiram viajar, queiram fazer algum intercâmbio. E aqui a gente vai ter um vídeo toda semana no canal, então não esquece de acompanhar e bora lá pro vídeo. No vídeo de hoje eu vou contar dólar por dólar quanto custou o meu intercâmbio no Canadá, e é uma pergunta que sempre acontece. Quando a gente faz viagem, quando a gente tá planejando a viagem, a gente sempre quer saber quanto que custou. E tipo, mesmo que não importe que o dólar não tá o mesmo valor na época que você for viajar, mas na época que a pessoa for viajar, é sempre legal passar uma base de valor, porque senão a gente fica muito perdido, né? Tipo, quanto será que eu devo que gastar? Porque normalmente as pessoas têm esse costume de falar assim, né? Mas não adianta comparar, porque eu viajei tanto tempo, eu viajei tal tempo, eu viajei... Mas só fala quanto custa também, que não custa nada você falar e deixar a pessoa meio por dentro. Então é sempre legal estar compartilhando esse tipo de informação, então eu vou trazer aqui hoje todos os custos que eu tive no intercâmbio, pelo menos quase todos. Então eu fui pra Toronto, no Canadá, em outubro e novembro de 2023. Eu fui estudar inglês na Kaplan durante 4 semanas. E aproveitando isso, eu queria falar pra vocês que eu vou deixar aqui em cima linkada a playlist do Canadá, porque nessa playlist eu tenho todos os vídeos possíveis que eu pude fazer durante o intercâmbio pra poder compartilhar essa experiência com vocês e também poder guardar, tipo, várias experiências que eu tive. Então, se vocês puderem compartilhar com alguém que queira conhecer o Canadá, se vocês puderem também compartilhar alguém que sabe que vai fazer ou que tá pensando em fazer o intercâmbio, seria muito legal pra mim, porque eu fiz vários vídeos explicando muitas coisas e muitos deles foi em tempo real, lá direto no Canadá. Óbvio que eu não tive tempo essa demanda toda de chegar aqui, mas quando cheguei aqui eu postei um monte de vídeo também do Canadá, que já tava gravado de lá, que eu só não tive tempo. Mas eu falei um pouquinho também de homestay, eu falei um pouquinho de como que era chegar, eu falei um pouquinho da escola, eu mostrei um pouco a cidade, os passeios, a parte turística do Canadá. Então eu espero que vocês gostem muito, que vocês aproveitem, porque eu imagino que se vocês estejam nesse vídeo, é por conta de que vocês vão fazer alguma viagem para o Canadá ou estão pensando em fazer algum tipo de intercâmbio e estão tentando se achar aqui no meio do nicho. Mas muito obrigada por vocês estarem assistindo e não esquece de deixar seu joinha. Então nesse vídeo eu vou tentar não falar muito das minhas experiências e focar um pouco nos gastos que eu tive na viagem. Caso, né, vocês estejam planejando a viagem de vocês, então acho que esse vai ser um vídeo que eu vou poder ajudar um pouquinho nesse planejamento, ainda mais se for intercâmbio exatamente de um mês, que foi o meu caso. Eu vou tentar focar expressamente nisso, de coisas que vão ser necessárias, de coisas que você precisa ter, ou de valores talvez fixos. Mas, só deixando um adendo aqui, eu já sei que algumas coisas, se você for pesquisar agora, já não tá o mesmo valor do que na minha época, tá? Então não esquece de pesquisar, pelo menos se for pra planejar, tenta anotar coisas que você precisa pesquisar, coisas que você precisa saber que você, quando chegar lá, vai precisar comprar, ou aqui já vai precisar ter comprado antes de chegar lá. Eu quero que vocês tentem saber o máximo possível pra não ficar com perrengue a hora que chega lá. Vou começar passando pra vocês o gasto que foi o meu pacote de viagens que eu fechei com a agência própria de intercâmbio. E também todos os gastos que a gente vai tendo durante todo o período de estudos, todo o período da residência lá no Canadá. Porque, obviamente, a gente tem muitos gastos que até a gente mesmo já não estava contando com isso, né? Um exemplo, para mim, é que na fase que eu cheguei logo na última semana do mês. Então, nessa última semana, a gente não consegue fazer o passe mensal. Então, a gente só pode fazer assim que começa o mês seguinte. Então, tá aí um gasto que eu não sabia. Eu tive um gasto de um mês, de uma semana inteira pra pagar o meu ticket pra usar na semana, e depois assim que eu conseguiria fazer o mensal. Então são vários gastos pequenos e que acaba sendo uma preocupação diferente que você acaba tendo assim que você chega lá. Então assim que acabar esse vídeo, eu espero que vocês estejam, tipo assim, craques já estejam sabendo todos os gastos que vocês vão ter, todas as coisas que vocês precisam estar preocupados e precisam estar sempre atentos. Vou lembrar também que todos os valores falados nesse vídeo estão convertidos para dólares canadenses, que foi o valor que eu paguei. Por mais que uma coisa ou outra possa ter sido em dólar americano, eu vou deixar em dólar canadense porque você já tem uma base. E no final do vídeo eu vou fazer a somatória de todos os valores pagos em dólares e também com a conversão para o real. Então toda a cotação que foi feita da minha viagem, basicamente, já que eu peguei uma alta e baixa de dólar, eu tô colocando uma média de 1 dólar para 4,11 reais.
tá bom? Então toda a cotação que a gente for fazer aqui, a gente vai estar adotando isso. Mas eu cheguei a pegar dólar de 4,7, peguei a chegar dólar de 4,30 e pouco, então eu tava assim, né? Assim que eu fechei o pacote, que foi em 2021, eu já comprei, eu falei, vou comprar um dolinha ali, já pra cativar que eu iria viajar sim. E nessa época eu peguei um dólar muito alto, não tinha necessidade de eu comprar. Sendo assim, eu peguei várias altas e baixas de dólar, então é sempre bom você ficar atento, caso você já esteja com viagem marcada. Se você vê que o dólar abaixou, já corre e já compra. Eu normalmente estava fazendo minhas compras no site Melhor Câmbio, que lá você preenche o valor de dólar que você quer comprar e você faz uma análise. E assim, na análise, depende do valor do dólar que você pode comprar, você consegue até abaixar um pouco o valor do dólar e pode fazer uma oferta. E assim que algumas empresas que são oferecidas no site, ela entra em contato com você caso ela aceite sua oferta. Então eu acho um pouco mais prático. O meu primeiro gasto definitivamente com o intercâmbio foi direto com a agência de viagens, que estava incluso escola, acomodação com meia pensão, transfer, seguro viagem. E esses valores foram fechados em 20 de nove de 2021. Então, explicando um pouquinho como foi meu pacote, eu estudei na Kaplan por 4 semanas, fazendo inglês intensivo. Então, eu já expliquei no vídeo anterior ali, falando um pouquinho sobre o intercâmbio, como que funciona, né? Mas a Kaplan, basicamente falando por cima, eles têm vários tipos de curso. Tem o curso normal, tem o General English, tem o semi-intensivo, tem o intensivo, tem cursos profissionalizantes também. Mas o meu foi o curso intensivo. E na Kaplan a gente tinha os K+, que são aulas opcionais, que não comprometem seu horário ali, porque você tem um tanto de frequência que é obrigatória, mas essa aula já não cabia ali. Porém, isso te ajudaria mais a você se inteirar no inglês, você fazer mais conversações e você ficar pelo meio. Então eles sempre promovem atividades com as quais você pode se identificar e assim você consegue colocar o seu inglês no habitual e usando bastante. E também lembrando que o curso intensivo ele é mais caro do que o tradicional. Então, no meu curso intensivo com a Kaplan durante 4 semanas, eu paguei 1.535,50 dólares canadenses. Incluso nisso estava a inscrição, a taxa de matrícula, os materiais e essas coisas básicas que já estavam tudo no pacote. De acomodação, eu fiquei em uma homestay, conhecido brevemente como casa de família, né? E nela estava inclusa meia pensão, que significa que eu tinha tanto o café da manhã quanto o jantar em casa. E teoricamente, não necessariamente, né? Eu precisaria me preocupar com o café da manhã ou com a janta, sendo que já estava incluso na homestay, mas isso vai ser uma outra questão para um outro vídeo que já tá pronto. Você tem que se caber aquilo, você tem que gostar, então se você sabe que você não é tão assim com comida, e eu tenho certeza que eu não sou uma pessoa fresca pra comida, mas se você sabe que você não vai se adaptar, isso já vira um gasto a mais. E também nessa homestay eu tinha um quarto individual e o banheiro também iria ser compartilhado. Então essa é uma coisa que achei bem boa, ter o quarto individual no mínimo, assim, porque aí pelo menos você lidar com a sua bagunça e com o seu barulho ali. Durante as 3 primeiras semanas de 4 que eu fiquei no Canadá, nas 3 semanas ficou apenas eu e a host da casa, porque ela não tinha filhos, ela não tinha outros hóspedes na casa, então era apenas eu e ela. E na última semana chegou uma brasileira lá pra ficar mais uma semana, né, junto comigo ali de igual, e depois também ela ia ficar, ela e mais outra pessoa lá, se eu não me engano. Então a acomodação com a meia pensão durante 4 semanas no Canadá ficou no total de 1.040 dólares, com um quarto individual, banheiro compartilhado e a meia pensão. E também no meu pacote de intercâmbio com a agência tava incluso o transfer. É meio bobo, né, a questão do transfer, mas eu nunca viajei pra fora e eu queria a total praticidade na hora que eu chegasse lá. Porque eu sei que eu sou um pouco desenrolada, mas eu não sei falar inglês. Então seria um pouco mais complicado, talvez, ter que pegar um Uber, ter que saber como que funciona, endereço e tal, não sei o que. Porque o endereço deles, até o formato, é diferente do nosso, né? Mas então eu falei assim, já que tá tudo aqui, eu quero praticidade, então eu vou incluir um transfer também no meu pacote, porque eu achei que renderia. Apesar de eu ter achado caro demais, pensando no Uber da volta, que custou tipo assim, 31 dólares, 35, entendeu? Então o transfer, querendo ou não, é um pouco mais caro, só que eu acho que às vezes em questão de praticidade, a hora que você chega depois de, sei lá, 10 horas de voo e mais um chá de aeroporto, se você fez conexão ou não, então às vezes eu conto com a praticidade ser mais prática do que valer mais a pena do que você pensar na questão do valor. E aí o transfer custou 140 dólares canadenses.
bem salgado. No meu pacote também estava incluso o seguro viagem, que é obrigatório para toda viagem internacional que você for fazer. Então, não importa se você vai fazer uma semana ou se você vai viajar durante um ano, você precisa ter o seguro viagem para caso que aconteça qualquer coisa com você, Deus que me livre que aconteça alguma coisa, mas você precisa viajar com isso, senão você acaba não entrando nos outros países se você não tiver seguro viagem. E o seguro viagem custou $119. E assim a gente fecha o meu pacote de intercâmbio com a agência no valor de $2.816,77 canadenses no total. Agora eu vou falar um pouquinho de assunto que eu considero talvez um pouco particular, porque vai depender muito de como que você lidar com isso, né? E vai ser... não tem como você pegar pela experiência do outro. No meu ponto de vista é mais ou menos assim. Que é sobre alimentação. Alimentação, você vê muito vídeo da galera falando assim, ai, $10 por dia, ai, $15 por dia. Gente, eu tenho um problema seríssimo, que é não ter miséria com comida. Não importa o quanto você vai gastar, mas pelo menos deixa sobrando. Deixa sobrando. Você sabe que pode ser mais barato? Pode. Mas não vale a pena você levar, tipo assim, na risca, tá? Então, eu contei pra vocês que, anteriormente, que eu tinha café da manhã e jantar incluso na minha pensão da Host Family. Eu deveria me preocupar apenas com o meu almoço, né? Que era depois do horário da escola. Então, como eu já tava na escola, eu não voltaria pra casa pra poder querer comer caso fosse mais fácil. Então, já tô ali pelo centro, então o almoço era por minha conta própria. E eu também passei no mercado, eu fazia lanches pra levar pra escola, porque a gente tem um break durante uma aula e depois tem um break antes de começar a segunda. Então, era mais prático, né? Mas ainda assim, colocando na ponta do lápis, eu acho que foi mais fácil pra mim fazer uma conta de mais ou menos $50 por dia. Eu sei que não é um valor alto de dólar, se você for pensar, mas eu prefiro não me preocupar tanto com a parte de comida, com a parte de faltar pra isso, porque eu não gosto de miséria, eu prefiro sustância, eu prefiro que sobre, entendeu? E caso sobrasse dólar também, eu tava na marcha, assim, na Winners todo santo dia, né? Mas a gente tem uma média ali, tipo o combo do McDonald's, R$15, o combo do Five Guys, de 7. Você consegue pagar menos, entendeu? Em um lanche. Então, tudo bem, você consegue gastar menos. Só que vai depender muito da sua alimentação, vai depender de você sentir fome ou não, entendeu? Então é bem complicado. Mas eu coloquei numa média de mais ou menos aí $50 por dia, que daria no final $1.500 durante as 4 semanas de intercâmbio. Então eu acho que eu sugeriria pra vocês talvez de $30 a $50 ali, que você consegue se manter durante a semana. E também não precisa ficar planejando muito, né? Tipo assim, eu vou precisar exatamente de $1.500 pra levar pra comida. Não necessariamente, mas tô te deixando só preparado. Mas lá tem bastante restaurante brasileiro, caso você tenha muita dificuldade com acostumar a comer lanches, a comer outros tipos de comida. Gente, tá aí o meu maior arrependimento dessa viagem, o meu chip de internet. Eu fechei o chip de internet com a America Sim, se eu não me engano, se é o nome, eu não sei direito. Mas porque eu já vi muita gente falando sobre ela, eu conheço pessoas que usaram ela. Então eu fui lá no site e contratei um pacote de internet que era ilimitada, Estados Unidos. E caso você fosse México ou Canadá, você deveria pagar $6 a mais, se eu não me engano, no site. Aí eu converti o valor lá, mas só que o site deles você paga tudo em dólar americano. Então eu vou colocar aqui em real, né, pra ficar mais fácil. Mas você paga todo o trâmite lá em dólar, tem um cupom de desconto do Dicas de Nova York que eu indico vocês a usar, caso vocês queiram ainda. Mas o site do Dicas de Nova York dá bastante dica dessas coisas que você consegue usar em mais que um lugar. Voltando no ponto, eu contratei o chip de internet com internet ilimitada, porque já que eu ia gravar coisa pro YouTube, eu queria sempre estar postando no meu Instagram também, porque caso a galera já visse meu vídeo no YouTube, já ia lá pro meu Instagram, ver como que tava no dia a dia, ver como que tava na rotina, na prática, né? E aí na primeira semana eu usei perfeitamente, a internet estava maravilhosa. Só que chegou na segunda semana, deu alguma coisa de, sua internet vai ser reduzida em 80%. Aí eu falei, pô, alguma coisa tá errado. Entrei em contato com a empresa falou assim, não, seu chip contratado realmente foi ilimitado, não se preocupa. Beleza, eu usei mais um dia, no dia seguinte já tava lá. Seu chip foi reduzido 80% na velocidade de internet. Eu falei, moça, não é possível. Aí foi aí que... Foi uma outra moça que me atendeu, ela falou que meu chip não era ilimitado pra onde eu estava, porque foi ali o único momento em que ela me perguntou onde eu estava viajando. Aí eu falei que era no Canadá, porque durante o site eles não perguntam qual vai ser seu lugar de residência. Lá no site não tá falando que esses $6 a mais que eu paguei Canadá e México era só pra uma conexão simples, então que
essa velocidade, não duraria tanto tempo. Então eles não têm uma triagem boa pra você conseguir fazer o seu plano e definir qual que é a melhor opção pra você. Então eu definitivamente não indico. Mas eu paguei R$333,46, que eu tô convertendo pra real, né? Mas eu acho que foi uns 60 e poucos dólares ali americanos. Então definitivamente pra mim não compensou. Mas também tem outro ponto que eu não recomendo que vocês estejam na cidade sem internet, que eu acho um pouco complicado. A cidade ela é autoexplicativa, você consegue chegar em vários lugares, você consegue tirar dúvidas com as pessoas numa boa, mas eu acho desconfortável você ter que ficar dependendo de Wi-Fi alheios pra você conseguir usar. Muitos restaurantes não vão te dar senha do Wi-Fi caso você não esteja lá sentado usando o lugar, né, ou comendo no lugar. Eles não vão te liberar de graça, e alguns lugares, como o metrô, tem um Wi-Fi de graça que são bons e outros ruins. Mas ainda assim, eu acho que você não precisa ficar dependente. Eu acho que uma dica boa é você baixar no Google Maps o mapa da cidade pra você poder usar offline, e assim você consegue sempre utilizar o mapa, mesmo estando sem internet. Às vezes você acabou de visitar um lugar e você fala, pô, agora eu vou pra casa. Não, você joga na internet e já pesquisa. O que eu posso mais ver hoje? Você consegue otimizar seu tempo com a internet. Então eu definitivamente acho que você deve ou procurar algum outro lugar que te indique um chip bom, ou chegar lá no aeroporto e já comprar um chip deles automaticamente de uma internet limitada. Uma coisa que, vou voltar só um pouquinho, mas na homestay normalmente quando você fica, são várias coisas que já estão inclusas, inclusive como a lavanderia. Então na verdade a pessoa não pode cobrar de você, que não foi o meu caso. No meu caso ela falou assim que eu precisaria comprar coisas para que eu lavasse minha roupa, e não era necessário que eu comprasse. Mas como eu falei, eu queria evitar o conflito e queria aproveitar minha viagem, então eu gastei mais ou menos de 10 a 12 dólares em um pacote daquele, que eu não sei explicar, é Tide, não sei o nome da marca, que são umas bolinhas que já vem com amaciante, sabão e alguma coisa assim, e você lava a roupa. Então eu consegui passar as 4 semanas e ela lavava uma vez por semana, e ele durou durante as 4 semanas um pacote só, então se lave. O cartão transporte é outra coisa estritamente necessário pra você conseguir aproveitar a cidade. A cidade ela é bastante horizontal, posso dizer isso, que você consegue andar e qualquer hora que você anda você já tá em algum lugar diferente, né? Então você chega rápido e fácil nos lugares se você não tiver com neve ou chovendo, que eu acho que são implicações ali que faz você querer pegar o metrô ou o streetcar ou o ônibus, whatever, que você usa, né? Mas vamos lá as regras, né? Quando você chega na cidade e ainda não começou a primeira semana, você não vai conseguir fazer o passe mensal. Então, o passe mensal do metrô você vai conseguir fazer do dia 1º até o 8º dia do mês. Passou esse período, você não consegue mais fazer o passe mensal, que aí fica ruim, porque eu não tenho certeza se existe um passe semanal. Eu acho que existe, mas caso ele não exista, vai exigir apenas o passe único, que acho que é uns 2, 3 dólares e pouco por dia. E eu acho que é tipo aqui em São Paulo, sabe? Que você passa ele, paga o valor X e aí ele rende 2 horas ali que você pode pegar outro transporte, ele não vai contar. Só que eu acho também que é igual São Paulo, a partir do momento que você sai de um lugar que vai dar 1 hora pra você chegar, ou 1h30, e quando dá 2, ele acaba essa liberação aí de você ter a integração grátis com o transporte, não vai valer a pena, que acaba ficando muito caro. Porque eu acho caro aqui em São Paulo de pagar R$4,80 no ônibus, aí chegando no metrô você faz uma integração de novo, só que na hora que você até o caminho de você ir, já levou 1h30. Então quando você voltar, já vai ter passado de 2 horas e você vai pagar novamente. Então se você tá planejando sua viagem, tenta planejar pra você pelo menos conseguir chegar nesses 8 primeiros dias assim do mês, pra você conseguir fazer esse passe mensal e aproveitar. E aproveitando também, eu quero falar que se você tem a LOA, que é a carta de aceitação da escola, você pega essa carta de aceitação da escola, vai no Shoppers Drug Mart e você leva lá e fala que você quer fazer o passe mensal e só apresenta a carta. Não precisa de muito vocabulário pra você conseguir isso. Fala Presto Card, mostra a carta, a pessoa já vai saber que é a parte do estudante e ela vai te dar algum desconto ali, se eu não me engano é uns 12 dólares. E na minha época eu paguei 126 dólares no passe mensal. Pode estar mais barato, não sei como que varia o preço disso, eu acho que talvez também dependa do dólar, eu não sei como que funciona muitas essas coisas, tá? Então a gente agora pode chegar nas partes um pouco mais legais, assim, dos gastos que a gente tem na viagem, que são as atrações ou as viagens internas que você pode fazer estando em Toronto, no Canadá. A minha primeira atração na cidade foi a Toronto Island. No sábado que eu cheguei, já arrumei minhas malas, arrumei minhas coisas no quarto e já piquei a mula. E definitivamente foi uma das minhas atrações favoritas, é a Toronto Island, porque
A gente faz uma travessia de balsa, chega do outro lado, a gente tem todo o panorama da cidade, que é a coisa mais linda. Eu fiquei apaixonada, porque você consegue pegar dias diferentes, dias muito abertos, dia com sol, dia com nuvem. Então a cidade, pra mim, eu peguei uma temperatura, assim, confortável pra mim e dias bem bonitos, assim, com sol. O sol deles esquenta, né? Muito que nem o nosso. Então você consegue aproveitar bastante. Então esse translado entre Toronto Island e a cidade ali vai custar mais ou menos ida e volta 8,70 dólares canadenses. Porque já tá incluso, né? Então você compra o bilhete de ida, então você, teoricamente, quando você volta, você nem precisa apresentar, porque se você foi, é porque você já apresentou o bilhete. Outra coisa, eles trabalham muito na confiança. Muito na confiança. Tanto que no ônibus, no transporte que eu acabei de falar, você entra no streetcar, você não é obrigado a passar na hora que você entra. Você pode passar durante o trajeto, você pode passar a hora que você for descer. Então eles trabalham muito na confiança. Então é muito legal você ver que a galera faz por obrigação, por cumprir a lei. No streetcar, se eu não me engano, eles passam conferindo hora ou outra lá se você tem ticket pra estar ali, ou se você passou o seu, alguma coisa do tipo. Então sempre tente estar regular, ou tenta passar a hora que você entra pra não esquecer e dar algum chabu, pelo amor de Deus, e não falar que eu não te avisei antes, hein. E para as principais atrações, assim, no Canadá, eles têm um City Pass, que eu acho incrível, que vale muito a pena a partir do momento que você vai visitar de 3 a 4 atrações que tá incluso no pacote. Esse City Pass você compra direto no site, eu posso deixar o link aqui embaixo pra vocês. Já vi que o valor dele tá diferente do que eu paguei, então ele tá mais barato, então é muito legal você ficar nessa variação. E se você sabe que você vai viajar, já compra, deixa garantido. Ele só vai valer a partir do momento que você usa a primeira vez, e ele vale durante 9 dias consecutivos. Então você pode pegar uma semana ali que você viu que o tempo tá bom e falar, ah, vou fazer essa semana agora toda aqui. Você faz essa semana, vai sobrar um pouquinho pra outra, então você consegue aproveitar bastante. E no City Pass tá incluso, se eu não me engano, a CN Tower, o Aquarium, tem o Ron, tem a Casa Loma. E o quinto elemento seria ou o zoológico ou o centro de ciências, que não é ali muito perto de Toronto, então... Mas se você já visita os outros 4, que é a CN Tower, o Aquário, o Ron ou a Casa Loma, isso já cabe no seu pacote, porque se você for comparar o preço dos 4 individualmente, vai sair muito mais caro, então eu acho que compensa super você comprar o City Pass. Na época que eu comprei o meu City Pass, ele custou 122 dólares e 6 centavos, então agora, se eu não me engano, ele tá um pouco mais barato, mas ainda assim eu acho que compensa, porque as atrações separadas, como eu disse, ela já fica um pouco mais cara, que eu já tava preparada pra isso, porque eu fiz um caderninho de viagem que eu anotei todas as coisas nele, tudo que eu queria fazer, quanto que custava, quanto eu sabia, porque eu acompanhei bastante o YouTube, né? Então eu já vi pessoas que estavam lá nessa época, vi quanto custava, e quando cheguei lá tava mais ou menos na mesma média, então eu já tinha esse dinheiro separado pra fazer essas visitas. Existe também um museu chamado Art Gallery, que é um museu enorme no Canadá, que ele tem muitas atrações que você pode fazer a entrada dele gratuita na quarta-feira a partir das 6 horas da tarde. Eu deixei em algum outro vídeo também isso linkado, mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, aqui embaixo. É um museu enorme, você tem que ir com um pique pra poder andar, mas eu acho legal você ter atrações de graça também, porque não vai ser tudo pago, né? Então você tem esse contratempo ali, tipo assim, ah, tô gastando nesse, mas aquele ali vai ser de graça. Então compensa você investir em outras coisas, enquanto vai ter outras atrações que você consegue visitar totalmente de forma gratuita. Eu não sei nem como expressar essa parte de atração pra mim, porque assim... Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, de finalmente conseguir assistir o jogo da NBA ao vivo. Então eu fui no jogo da NBA do Toronto Raptors com o Houston Rockets e foi insano. Eu peguei um gosto pela NBA durante a pandemia, que eu tava em casa, e eu nem gostava muito de basquete, mas comecei a pegar o gosto por isso, porque o Toronto Raptors estava na NBA, então eu consegui assistir, consegui comprar ingresso. Tem muitos esportes lá durante o tempo, você vai achar de beisebol, mas na hora que eu cheguei já tinha acabado a fase de beisebol. Tem o hockey, e a galera lá é fissurada em hockey, até um pouco mais que basquete, se eu não me engano, mas eu apaixonei no basquete, amei. Então, tipo assim, vale muito a pena caso você goste de esportes, ou pelo menos se você não gosta, só pela experiência, compra um ingresso baratinho de algum esporte que vai tendo na época. Foi muito legal conhecer isso, apesar de eu não gostar. Às vezes você faz amigos, e os amigos querem conhecer os lugares também, e você já não vai sozinho, né? Então é bem legal aproveitar. Eu amei o jogo da NBA, foi tipo assim, uma realização. Também o jogo da NBA custou 80 dólares. Você consegue
consegue achar ele um pouco mais baratinho, mas é que eu comprei ele um pouco em cima da data do jogo. Mas tem um site muito legal de ingressos, assim, que você coloca o período que você vai estar na cidade e lá aparece todas as atrações que vai ter na época. Então é bem legal de procurar, eu posso deixar o link aqui embaixo também, caso vocês queiram. Eu fui até o Vaughan Outlet, que é uma outlet que fica um pouco mais distante ali. Você vai até o final da linha amarela, eu não sei em qual sentido, na verdade. Mas quando você pegar o mapa do metrô, você vai ver que lá tem uma última estação que é Vaughan. Só que depois que você desce nessa estação, você precisa pegar um ônibus. E esse ônibus custa um valor a mais, que eu acho que é 5 dólares, alguma coisa assim. Não é o mesmo preço unitário de passagens de ônibus comuns ali em Toronto. Mas compensa, né? E esse ônibus também, ele te leva pro Canada's Wonderland, que é do ladinho ali do Outlet, que é o parque, né, de diversões. Mas então pro Outlet tive esse custo. Então você paga 5 dólares além do metrô, né? Você vai pagar mais esses 5 dólares pra ir e 5 dólares pra voltar quando você pegar o ônibus de ida e vinda, que é um ônibus um pouquinho diferente, mas é um trajeto bem rapidinho, tá? Só que vou deixar claro aqui também que o Canadá não é um lugar pra você fazer compras, mesmo que o Outlet não ache a mesma coisa que a galera fala que é os Estados Unidos. Não é a mesma coisa, mas já que você está indo pro Canadá e queira comprar alguma coisa, lógico que vai compensar, já que você não vai para os Estados Unidos. Eu fui pra Niagara Falls totalmente sozinha e descobri que tem um processo que você consegue comprar no site do Go Transit, que é o meio de transporte de trem lá, que eles têm uma linha ferroviária, então ali tem o Go Transit que faz um desses transportes assim público. Você compra esse ticket de Day Pass, que ele serve para finais de semanas e feriado, que custa 10 dólares. E você consegue usar ele durante 24 horas, que eu acho bem prático, porque quando eu fui pra Niagara eu tinha fechado com a escola, mas a escola meio que não conseguiu tanto de pessoas com que eles precisam fechar pra realizar a viagem. Então as meninas me falaram assim, ah, tem esse aplicativo aqui, você compra por 10 dólares e vai e volta no mesmo dia, sem ter mais custos além dos 10 dólares. Então pensa que a escola cobraria 90 e poucos dólares pra fazer um trajeto lá, que passava por Vinhedo, passava não sei o que, tinha até o ingresso da roda gigante incluso, mas dava 90 e poucos reais, 90 e poucos dólares totais no final. E pra eu ir sozinha tava custando, pelo menos o trajeto tava custando apenas 10 dólares. Então você compra um ticket virtual, pode comprar no dia anterior, e na hora que você for começar, for pro trem, você já habilita ele, que ele já vai começar a funcionar. Então cheguei na estação e coloquei o start, então ele começa a funcionar. Lá vai estar a plataforma de qual trem você vai querer pegar. Então esse ticket não serve apenas para um trem, né? Então depende para onde você vai poder usar ele para qualquer canto que você for. Aí você chega você chega na estação, você se informa qual que é o melhor trem pra você fazer e pega. Então você entra no trem, você entra no ônibus durante todos os trajetos e você pode mostrar, ou você apenas entra, a não ser que alguém te peça, né? Na hora do trem ninguém pediu pra ver o meu, no caso eu só entrei e só fui, mas caso precisasse já estava comigo. E na hora que eu entrei no ônibus, que depois da estação você tem que pegar um ônibus pra chegar até o lugar de fato de Niagara, eu mostrei pro motorista, né, porque tinha pessoas mostrando o ticket na mão, então eu falei assim, melhor eu mostrar o meu ticket virtual. E foi apenas isso, pra voltar foi a mesma coisa, então não tive problema nenhum. Então agora eu vou falar um pouco dos gastos que você tem que tomar pra viagem em si. Porque os gastos que eu falei anteriormente já tá abrangendo todo o gasto de um mês do intercâmbio, tá? Então agora vai ser uns gastos meio que separados, mas que você precisa ter caso você não tenha. Então isso vai entrar um pouquinho no seu planejamento, que não entrou ali, no caso, nas coisas que eu falei até agora. Então pra entrar no Canadá você precisa ter um visto, né? Ou você vai ter o visto canadense, e caso, se você tem o visto americano, você vai precisar do ETA, que é uma aplicação eletrônica. Então o visto canadense está custando em média de 185 dólares canadenses, que você precisa, por mais que você possa ficar um curto prazo. Então você pode fazer o visto de turismo canadense, pode fazer o visto de estudante, eu não sei qual que é mais prático pra você. O meu eu acabei fazendo o visto de estudante, que foi o que a empresa de vistos me aconselhou a fazer. Então eles fizeram um processo, pra mim deu tudo certinho, mas foi esse mesmo valor de 185 dólares. E aí, caso você tenha o visto americano, você vai fazer a aplicação do ETA, que ele custa apenas 7 dólares e ele já fica pronto. Na mesma hora, praticamente, você já recebe um e-mail falando que esse visto já tá ali com você, porque ele é um visto eletrônico, então ele tá vinculado necessariamente ao seu passaporte. Então agora a gente já pode sentar e chorar fazendo os cálculos de gasto que a gente teve nessa viagem. A gente, vulgo eu, mas se vocês estão assistindo, vocês estão planejando, então vocês vão ter mais ou menos os mesmos gastos que eu tive aí, tá?
E antes de eu chegar no valor total, na soma disso aqui, se você tá gostando do vídeo, não esquece de descer agora e deixar um like no vídeo. Deixa seu comentário também, falando o que você tá achando, que você tem muitos gastos com uma viagem de um mês, se você acha que os gastos estão razoáveis por ser um mês também, que sempre tem um contraponto, né? Tipo assim, é um mês, mas é um mês. Então, tipo assim, você fica nessa assim. Então, não esquece de comentar, não esquece de curtir, que você me ajuda bastante. Então, chegando em todas as contas, o meu período de um mês no Canadá custou 4.918,88 dólares. E convertendo isso por 4,11 reais, dá um total de 20.216,59 reais num total. E eu só queria falar mais uma coisinha, porque assim, esse valor de 2.000 e pouco que eu falei, 2.000 e poucos dólares que eu falei no começo do vídeo, que é o valor da agência do pacote, eu tinha parcelado ele por umas 10 vezes. Então quando eu fui viajar, ou até julho do ano que eu fui viajar, eu já tinha pago esse valor. Então, alguns valores ali, tirando o valor de chip, tirando o valor de vistos e mais algumas outras coisas como a conversão de dinheiro, eu já tinha meio que pago também, né, no cartão. Só que muitas coisas também, gastos da viagem, eu gastei com dinheiro lá. Então, como essa coisa de passe de ônibus, o City Pass, essas atrações à parte, os meus gastos de alimentação. Então, eu levei mais 4.000 dólares canadenses em espécie. Levei 3.500 em espécie, mais 500 dólares no cartão da Wise. Eu acho que é uma coisa bem necessária, assim, você levar um cartão de crédito e também levar dinheiro em espécie. Mas então, esses gastos meus estão meio mixados, né? Mas eu quero que fique claro que os gastos fixos foi esses 4.000 dólares e 900. Mas é sempre bom você ter uma discrepância ali de coisas que você precisa, porque eu não consigo te passar aqui com tudo com que eu gastei meu dinheiro, né, necessariamente. Porque eu fiz compras, eu comi, eu comprei presente, eu comprei coisa pra mim, então é bastante específico. Então nesses 4.900 dólares que eu gastei na viagem, tem coisas que foram pagas antes da viagem, tem coisas que foram gastas durante a viagem, conforme essas coisas que eu acabei de comentar com vocês. Então é sempre bom você conseguir separar assim. E falam também por alto que uma base boa de dinheiro pra você levar seria esses 3.000 dólares pra você passar um mês e não ficar apertado com nada. Conheço gente que levou menos e não teve perrengue com nada também. Eu levei mais, também não tive perrengue nenhum. Acabava que sobra, só que aí você pensa, pô, eu queria muito comprar isso. Aí você não vai ficar se polindo, tipo assim, ah, não vou comprar, não vou gastar, vou ficar convertendo. Mas você já tá lá, você já comprou o dinheiro, vai voltar com o dinheiro pra trocar? Não vale nem a pena. Então realmente só coloca na conta do lápis, assim, coisas que você quer comprar, coisas que você pretende comprar que você já queria, lugares onde você vai querer ir, lugares que você quer comer. Então, que é uma coisa boa pra você deixar ali de base. Quais os gastos que você vai ter durante o período da viagem e quais os gastos que você vai ter antes, durante a programação da viagem. Lembrando também que não tá nessa conta aqui o preço das passagens aéreas, porque os preços das passagens aéreas são imprescindíveis. A gente não consegue sempre estar falando quanto que custa. Elas sempre estão variando, assim, de preço, de 3.000 a 6.000, e depende muito se você vai fazer escalas no Panamá ou nos Estados Unidos, ou se você vai pegar voos direto. A minha passagem custou 6.000 reais. Definitivamente, assim, foi bizarro. E quando meu visto teve um atraso, né, por causa da pandemia, o meu visto canadense teve um atraso, eu precisei prorrogar essa viagem por um mês pra frente. Por isso que eu viajei em outubro, novembro, se não sei, setembro, outubro. Mas eu tive que pagar ainda mais 1.000 reais pra fazer essa reacomodação de data. Então, assim, são muitos gastos bizarros que você tem no meio desse trajeto, ainda mais com a pandemia que deu uma travada ali na questão toda. Então foi um gasto a mais, assim, que eu achei realmente um pouco desnecessário, vamos dizer assim. 6.000 reais de passagem de avião, mas foi um voo direto de São Paulo pro Canadá, porque eu não tinha visto americano, então a gente não pode fazer escala. E também seria um pouco mais objetivo. Mas se você pega viagens com parada nos Estados Unidos, escala, ou no Panamá, talvez você consiga umas promoções melhores. Então é sempre bom dar uma pesquisada. E eu também pedi pra minha agência comprar minha passagem, que eu achei que ficaria melhor caso tivesse algum imprevisto, eu não conseguisse lidar com a situação. Eles iriam ter que arcar com essa responsabilidade, né? Caso tivesse cancelamento, caso tivesse alguma coisa que precisasse me avisar, seria diretamente com eles, sem surto. Mas foi uma viagem planejada durante 1 ano e pouco, então
eu precisava muito aproveitar essa viagem, foi uma realização de um sonho, então é sempre bom. Se você quer viajar, se permite, gente. Tipo assim, você tá planejando isso, é por você, você trabalha pra isso, você tá pagando essa viagem. Então assim, não tenta viajar no limite, que eu acho um pouco arriscado pra você. E não fica tão confortável pra você também. Então, se você gosta de uma viagem mais confortável, tenta se planejar um pouquinho melhor, deixar um pouco mais custoso, mas pelo menos você não vai ter muito perrengue pra lidar com essa situação. Mas e aí, me fala, o que vocês acharam dessa facada? Foi muito grande? Ela foi fincada lá no fundo do coração? Porque assim, eu olhando agora, às vezes eu falo, gente, assim, parece que o dinheiro só vai, tá ligado? Tipo assim, só vai. Ainda mais quando você tá comprando, você fala, não faz questão, mas infelizmente a gente vive num país que a nossa moeda não é valorizada. E aí a gente quer ir pro país que a moeda é valorizada, e aí a gente se lasca. Mas e agora? Já colocou tudo isso aí no seu planejamento? Já escreveu tudinho que você vai precisar e a partir de amanhã você vai começar a pesquisar pra onde você vai, quanto você vai gastar e quanto tempo você vai ficar? Olha, comenta aqui embaixo, hein, em todos os lugares que você quer viajar, se você já fez intercâmbio, se você quer muito fazer intercâmbio, pra quando sua viagem tá marcada. Eu espero que vocês tenham muito gostado desse vídeo, que eu tava doida pra gravar pra vocês. Eu sei que tem muita gente perguntando, eu às vezes respondo, pra mim não tem problema falar muito do valor, que eu não tenho problema com isso. Eu espero que vocês no mínimo saibam só como que tá o planejamento dessa viagem e quando vocês podem planejar isso pra ontem, sabe, pra acontecer. Eu só quero muito ajudar vocês a realizar também esse sonho do primeiro intercâmbio, da primeira viagem internacional. Tá, mas e aí, o que vocês acharam dessa facada? Foi fincada muito forte ou foi média? Porque toda vez que eu olho pro valor dessa viagem eu falo, gente, mas é bizarro. É muito bizarro, quando você converte assim é pior ainda, nem faz. Não converte, porque depois que você volta, a diversão acabou mesmo. Então, tipo assim, só passa. Mas eu espero que vocês coloquem isso no planejamento de vocês. Eu tô aqui pra ajudar vocês também a realizar esse primeiro intercâmbio, essa primeira viagem internacional que a gente sonha muito em fazer, que a gente vê a galera sempre fazendo, sempre viajando e a gente se imagina já, né, no lugar viajando, só situada. Mas eu espero muito que vocês tenham conseguido as respostas que vocês precisavam. Caso vocês não tenham, me perguntem aqui no comentário que eu tô pronta pra ajudar vocês a responder isso. Ver que eu ajudo no máximo possível no que eu tenho de resposta aqui na minha memória do que sobrou. Então aproveita que a memória ainda tá aqui, viu? Tá uma memória recente, eu queria estar lá no Canadá ainda, e é isso. Mas não esqueçam de compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que quer ir pro Canadá. Eu ficaria muito feliz de estar ajudando muita gente também que gosta de conteúdo de viagem, que gosta de conteúdo de intercâmbio. E não se esqueçam de se inscrever no canal, tô precisando de 1000 inscritos. Então vai ser muito legal se eu conseguir chegar nesse número de 1000 inscritos e ainda mais ajudando pessoas a realizarem as próprias viagens internacionais. Adoro trocar um pouco de figurinhas sobre viagens internacionais, então, assim, espero que vocês tenham muito gostado do vídeo. Eu tava há um tempo já tentando fazer esse vídeo, tava montando um roteiro e não sabia qual a ordem, o que falar, o que não fala, mas eu espero que tenha ajudado vocês um pouquinho. E beijo, até o próximo vídeo. Tchau!